Bem-vindas! Olá, Bom dia! Olá. A Bárbara maravilhosa! Bom dia! Linda! Carnaval eleva, empreenda ser começando! Força! Força pra poder! O quê? Luz na cama! Oi, minha mãe! Bom dia! Eleva! Live hoje, diretamente da praia do Campeche, em Florianópolis, pra gente falar sobre elevar, Estamos hoje na nossa quarta live sobre transição de carreira. É possível fazer uma transição de carreira saudável? Será? Iremos descobrir isso e muitas outras coisas aqui na live, porque o objetivo dessa live é a gente falar sobre esse tema, mas também entender quais são as coisas que limitam a gente de fato compreender que é possível fazer uma transição de carreira saudável e como de fato fazer. É, porque eu sinto que não tem isso muito aqui no Brasil, né? Primeiro que a gente é incentivado em todo momento a trabalhar sempre no modelo CLT. Então a gente nem aprende como empreender de uma forma saudável, muito menos como fazer uma transição. O que temos ali? Que maravilha de lugar, que delícia esse mar. Vocês escutam a gente bem? Se sim, dá aquele coraçãozinho maravilhoso pra gente entender que tá tudo bem, que vocês estão escutando a gente. E eu quero ver aqui onde que as meninas estão nos ouvindo. Não, tô testando aqui o lado do microfone também do tablet para as meninas que estão ouvindo o podcast. Claro. E foi legal, tu percebeu que teve mais pergunta do que as outras lives todas até agora? Sim, esse tema. Que vocês estão nesse movimento, talvez? Significa que vocês estão vivendo isso? Que realmente, né, gente, fazer uma transição de carreira não é aqueles assuntos profundos, tipo de ontem, que você vai ficar ali refletindo 1000 anos e tem que ir na profundeza do mar sem fim. Fazer uma transição de carreira é realmente mais assim, uma parte de trazer clareza para muitos aspectos da nossa vida, né, e de sentimentos e até mesmo de habilidades. Isso. E fazer um planejamento do que ficar refletindo ali, né? Aí eu sinto que a reflexão e a profundidade, ela vem num momento antes de você tomar a decisão de fato fazer uma transição. Até para conseguir tomar uma decisão, né? Exatamente. Às vezes acontece o contrário, não é mesmo? Oi, mãe, tudo bem? Oi, Chegou mãe! Pensando o quê? Pensando em viver. Exatamente. E esse momento, eu sinto que existem os dois lados, né? Existe o lado de você planejar essa transição de carreira e existe o lado que você te empurraram do penhasco e você vai ter que fazer isso. Então a gente vai abordar esses dois lados aqui hoje, até porque a gente já passou... Na verdade, preciso admitir uma coisa. Eu sinto que todo o tema dessa live, eu sinto que eu aprendi vivendo, mesmo, literalmente, por não ter planejado. Por não ter planejado. Então eu sinto que justamente a gente consegue trazer para vocês esse conhecimento por já ter vivido o outro lado e saber o que você pode fazer para não vivê-lo, quais são as consequências de viver dessa forma, o que pode acontecer. Então é um aprendizado que a gente realmente viveu na prática e vai trazer para vocês, para que vocês não precisem passar exatamente pelas mesmas coisas, para que isso possa ser mais leve para vocês de alguma forma, né? E sinto que nós já vivemos essa questão da transição de carreiras em alguns cenários diferentes, né? Em alguns cenários diferentes. Eu sinto que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Por quê? Porque foi sendo menos dolorido. Então eu sinto que a primeira vez que eu fui fazer uma transição de carreira foi quando a água bateu na bunda real. Exato. Né? Então eu tava numa situação assim insustentável e eu fui obrigada praticamente a fazer uma transição de carreira. Na segunda vez, eu quis fazer meio na loucura mesmo, mas eu já estava consciente. Mas eu não tinha ferramentas, eu não sabia como fazer aquilo. E aí agora, na terceira, porque a gente vai falar sobre isso aqui, mas mesmo empreendendo, quando você muda o seu modelo de negócio, você faz uma transição de carreira. Então, essa terceira ou quarta transição que eu estou passando de carreira na minha vida está sendo consciente e está sendo de uma forma diferente, está sendo muito mais leve e até divertido. Divertido, né? Vamos escrever o tema ali para deixar fixado? Vamos escrever. E essa transição... Oi, Deia! Tudo bem? Maravilhosa! A Deia, gente, inclusive, que tá aqui, maravilhosa. Uma amiga linda do meu coração, que também já foi minha diretora do teatro. Inclusive, participou de uma das minhas transições.
Porque, para quem ainda não sabe, desde muito pequena, minha mãe me colocou para fazer teatro e eu amei isso. Inclusive, mãe, gratidão, porque sei que isso faz toda a diferença no desenvolvimento da minha vida e da minha carreira. E a Andréia, gente, a Andréia foi a diretora quando eu participei de um grupo em que nós éramos profissionais, então nós vivíamos mesmo. E a Andréia ainda vive com o grupo, né, Deia? Por isso que ela chama Deia Kiki, o grupo é Kiki Procó. E o que acontece? Nessa transição de carreira foi como a Aline, assim, também. Eu não planejei, ela simplesmente aconteceu. Então, nessa época, eu até estava saindo da escola, entrando na faculdade, entrando em um outro momento, em um outro universo, e teve que ser. Depois, no meio da faculdade, outras coisas começaram a acontecer e não teve planejamento, na verdade. Então, era uma coisa que, assim, imediatista, justamente por sentir essa pressão externa, não sei se vocês se identificam com isso, mas sentir essa pressão externa por tipo, vai logo, consiga coisas, sua vida tá passando, meu Deus, você não consegue nada, olha o que tá acontecendo, seus amigos, a família, sei lá, pessoas pressionando, e você simplesmente faz o quê? Segue no automático, replicando o famoso script. Teve que ter responsabilidade na adolescência, é verdade, muito. Imagina, gente, eu tava na 15 anos e eu já trabalhava no Kiki Procó com a Andréia e a gente viajava para todos os lados e essa transição me fez perceber o seguinte, que à medida que eu tivesse mais consciente, eu poderia não repetir as mesmas consequências. No entanto, me faltava saber as ações. Sim. Eu não sabia o que fazer. Exato. Então hoje a gente vem vivendo isso, hoje já dentro do empreendedorismo, né? Já transitei também muitas vezes dentro do próprio empreendedorismo, fazendo transições. Comecei com produtora de eventos, depois tive agência de comunicação, agência de estratégia digital, outra agência, consultoria e agora Empreenda Ser. Além do meu negócio da Táfila Araújo mesmo. Mas realmente mudar para um propósito, para trazer a minha verdade, essa é a primeira vez em que eu quebro padrões, paradigmas. Talvez você também, né, mana? Sim. Num aspecto de... Talvez o coaching já te trouxe essa mudança de vida, mas o autoconhecimento por essa outra perspectiva, Total, né? total. E da gente ter a coragem de chegar aqui e falar pra vocês que a gente não vai entregar a ferramenta e planilha pronta, que na verdade é muito mais profundo que você tem que fazer, que a gente pode dar a planilha também. O planejamento, e a estruturação de uma transição, ele é apenas um passo. Exato. Né? Ele é apenas um passo para você fazer uma transição de carreira saudável. É. Porque é aquilo, né? O que a gente está falando, fazer uma transição de carreira não é algo complicado. Né? Não é algo complicado, porque você pode fazer aos trancos e barrancos, sofrendo, morrendo, ficando sem dinheiro e tudo mais. A questão é como fazer de uma forma saudável, de uma forma que você curta o processo, de uma forma que seja leve para você, né? E é sobre isso que a gente quer falar aqui, porque a gente não traz só ideias sobre o empreendedorismo, né? A gente quer trazer realmente esse autoconhecimento junto com o empreendedorismo para que você se sinta feliz, para que você se sinta plena dentro de todos os processos, para que seja algo consciente. Exato, exato. E pode ser divertido. Agora eu quero saber, quem está nos assistindo, em que momento vocês estão? Vocês trabalham no modelo CLT? Vocês têm o próprio negócio? Vocês têm o próprio negócio e estão pensando em mudar de área? Estão pensando em trabalhar com outra coisa dentro desse próprio negócio? Ou vocês não estão trabalhando por algum motivo, né? E aí estão pensando em investir realmente em algum sonho, em algo que nunca fez antes? Em que momento que vocês estão? Conta pra gente, até pra que a gente consiga, a gente separou aqui assuntos pra falar pra vocês, mas a gente pode cada vez mais personalizar e entregar o que vocês querem. Ainda que a gente tem perguntas muito boas aqui pra responder. Lembrando que essa live não fica salva aqui no Instagram. Se você quiser assistir a reprise dela, entra no nosso círculo do Telegram. Lá sim vamos liberar o podcast, que também está sendo gravado ao mesmo tempo. E aqui nesse box, onde tem um ponto de interrogação, você consegue nos enviar uma pergunta para a gente responder ao vivo aqui, mas você não vai ser identificada. Então pode abrir o coração, pode falar o que você está passando, que a gente vai te ajudar aqui, você não precisa nem mostrar, porque às vezes a gente tem isso, né? Tem o medo da aceitação e ser rejeitado. Muito bom. Ilana falou, sou PJ e estou nessa transição. Interessantíssimo. Interessante, porque a gente pensa que
a transição de carreira, né, muitas vezes as pessoas têm a ideia de que só quem está saindo da CLT, né, de empresas e quer virar PJ ou empreender, que passa por uma transição de carreira, mas não, né? Você sendo PJ, até mesmo querendo trabalhar com a mesma coisa que você trabalha, mas trazendo um foco diferente, é uma transição de carreira, né? Isso. Fiquei desempregada este mês, estou pensando no que fazer agora. Interessantíssimo também. Então esse é o momento que não deu para planejar, né? Ficou desempregada sem planejar. E é interessante que assim, a gente aqui na Empreenda Ser, né, de acordo com diversas experiências que passamos, a gente desenvolveu um método e esse método ele funciona para qualquer fase em que você esteja, ou se você é empreendedora, se você é PJ, se você ainda está na SLT, se você sabe o que fazer, se você não sabe o que fazer, esse método ele serve para qualquer desses momentos. Então é só aplicar. E a Fábio falou, sou PJ e também empreendedora. Sou empreendedora. Ideia, 11 anos de CLT e agora, como te disse, pé na bunda. Eu tenho que ser autônoma com o meu trabalho. Medo. Ideia, realmente, né? Bate esse medo, porque a CLT, querendo ou não, em algum momento ela nos dá essa forte ilusão da segurança, né? E eu falo ilusão porque eu também já participei disso. Até mesmo quem é PJ e tem jobs fixos, né? Exato, também é uma ilusão. Eu sinto que, gente, Táfila sincera, tá? Eu sinto que, na verdade, a única maneira que você tem de criar uma certa segurança é você mesma criando esse processo. Porque daí você entende que se você não fizer, pelo menos é a sua responsabilidade, entendeu? Mas enquanto você está sendo PJ ou você está no modelo CLT, você corre esse risco de ficar, por exemplo, como a Deia, né? Com o medo, porque a gente toma um pé na bunda e às vezes as pessoas não estão interessadas em saber se a gente tem responsabilidades, se a gente assumiu coisa na nossa vida com aquilo que o emprego nos trazia, né? Desculpa. Sempre, né? Sempre. Sempre. Né? As pessoas não estão preocupadas. Não estão, elas querem simplesmente tocar o negócio delas e assim por diante. E eu sinto que até mesmo criar um negócio que vai romper isso é disruptivo, sabe? Sim. Dentro da empresa, porque o que acontece? Eu sinto que, vamos dizer que todo mundo aqui que está nessa live, todo mundo que está no círculo de mulheres no Telegram, empreende ou vai empreender, tá bom? Vamos imaginar que todo mundo é empreendedor agora. A gente está aqui para crescer o nosso negócio. Então vai chegar um momento também que a gente vai ter que contratar pessoas. Sim. Então temos que ter um mundo, como em tudo na nossa vida, equilibrado. Pessoas que amam e gostam de empreender e pessoas que gostam também do modelo CLT, e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Agora, se você não mudar essa mentalidade também na hora de fazer isso com essas pessoas, você vai seguir fazendo aquilo que você está passando. Exatamente. Então, um dos pontos aqui é entender que também não é por acaso passar por essas situações para que você não replique. Porque é muito simples a gente entender e falar, ai, nossa, empresa horrível, não queria nem saber de mim e me mandou embora. E você, está fazendo diferente no seu negócio? Sim. Você pensa de uma forma diferente? E eu sinto que as pessoas se chocam. Quando a gente tinha, antes da Empreenda Ser e do meu negócio sozinha como Táfila, eu tinha uma agência com outros 2 sócios, o meu companheiro e um outro amigo. E a gente começou a aplicar um outro modelo de gestão com os funcionários, em que era diferente. E sabe o que acontece? Os funcionários não conseguiam nem entender a liberdade que eles tinham. Então a gente começou a observar o trabalho que a gente tem dentro desse assunto de transição de carreira, de humanizar dentro de uma empresa, de conseguir valorizar as pessoas como pessoas, que a gente tem que ir realmente fazendo um trabalho de formiguinha, como a gente está fazendo nessa live aqui agora. Sim, porque a ideia é a gente começar falando para vocês sobre a transição de carreira de vocês. Aí a ideia até depois, né, a gente fazer um Empreenda Ser 2.0, que é para você realmente viver uma empresa na nova era quando você já for empreendedora. Porque é justamente isso, né? A gente primeiro precisa que vocês façam uma transição de carreira de uma forma leve, para depois vocês conseguirem levar para dentro do negócio de vocês essa mentalidade também. Porque eu sinto que até num programa de crescimento dentro da empresa, para a pessoa que vai ser sua, entre aspas, funcionária, você criar um programa de transição de carreira saudável dentro da tua própria empresa, sabe? Você incentivar o crescimento das pessoas lá dentro. Mas estamos falando aqui sobre a transição de carreira de vocês, agora. Né, se é possível fazer essa transição de uma forma saudável. Porque a gente entende, né, até a Deia falou aqui, de medo, né? A água bateu na bunda e tá batendo um medo ali. Medo do quê? Conta pra gente, se vocês têm medo. Quais são os sentimentos quando vocês pensam de fazer uma transição de carreira?
Quais são os medos? Quais são as objeções? O que é que passa dentro da cabeça de vocês? Aqui, o nosso objetivo é te incentivar e te mostrar que de fato é possível fazer uma carreira saudável, uma transição de carreira saudável, mesmo no modelo CLT ou mesmo empreendendo. E esses medos, às vezes, eles podem ser bem superficiais se a gente começar a pensar, por exemplo, medo de ficar sem dinheiro, medo de não conseguir pagar as contas que assumiu com daqui a pouco o valor que ganhava, enfim, né? Medo de não conseguir outra oportunidade. Mas por trás desses medos, por exemplo, esse medo de não conseguir outra oportunidade, ele pode estar muito ligado com medos que a gente trouxe, eu acredito que em outra live, do tipo da idade. Ah, eu sou muito velha para isso, eu sou nova demais, ou eu nunca vou conseguir uma oportunidade igual a essa. E se você começar a fazer o trabalho que a gente vem falando nesse Carnaval Eleva para você, de aprofundar, você vai começar a se questionar, beleza, e se eu não for mais aceita em nenhum lugar, o que vai acontecer comigo? Nossa, vou ter que me virar. Ah, e se você tiver que se virar, pode ser que demore para eu ganhar dinheiro. E se demorar para eu ganhar dinheiro, eu vou ter que pedir ajuda. E se você pedir ajuda, ninguém vai me ajudar, eu vou ficar sozinha. E aí vai, né? Sim, e é interessante porque através dos seus medos é que você vai, porque as pessoas perguntam assim, tá, mas qual que é o tempo certo para fazer uma transição? Tá, mas em quanto tempo, quanto de dinheiro eu tenho que juntar? Gente, isso aí só você vai saber. Porque cada um tem uma vida, cada um padrão. tem uma vida e cada um tem os seus medos. Isso. Então, para você fazer isso de uma forma segura, você tem que fazer esses questionamentos. Quando bate o medo, é o medo de ficar sem dinheiro, tá? É o medo de não conseguir mais nada, tá? Quanto tempo, então, você precisa de dinheiro ou do que te dê essa segurança para que você construa algo novo, consiga clientes novos, enfim. Eu entendi que em 1 ano. Tá, ótimo. Quanto custa a minha vida em 1 mês? 6 mil reais. Tá, então multiplica 12 meses por 6 mil, você precisa ter 72 mil reais guardados para você fazer uma transição de carreira saudável sem você surtar, porque você tem medo de ficar sem dinheiro. Isso. Agora, eu tenho medo do inseguro. Eu tenho medo de não ter nada, tenho medo de não conseguir nada. Então, saiba que você só vai fazer a sua transição de carreira a partir do momento que você tenha algo já engatilhado. Isso. Porque senão você não vai fazer uma transição de carreira saudável. Não significa que vai dar certo ou não vai dar certo, que é certo ou que é errado. Significa que pra você, que trabalha com esses medos, e aí é óbvio que a gente pode analisar o subconsciente, ressignificando coisas pra amenizar essas situações mais. Saiba que a partir desse teu ponto fraco, do teu calcanhar de Aquiles, que você vai trabalhar pra fazer de fato a sua transição de carreira. Exato. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Dá coração aí, manda um... Se sim, dá coração, se sim, vem comenta. uns medos aqui interessantes, ó. Medo de dar errado, não dar rentabilidade. Medo de dar errado, isso é interessante, hein, Bá? Dá uma olhada, porque o que é dar errado, né, pra você? O que na sua cabeça, o que te falaram que é dar errado? Medo do incerto, gera uma ansiedade com o que ainda vai acontecer. O lance do desapego também, de deixar coisas e pessoas pra trás. Opa! Nossa, isso é muito legal. Esse ponto da gente, porque às vezes também o que impede a gente de fato tomar a decisão de fazer uma transição e dela ser saudável é o apego por tudo que a gente construiu, às vezes naquela empresa, né, com aquela carreira que a gente tem agora, no modelo, a rotina que a gente criou. Às vezes você vai ter que mudar de cidade. Os amigos. Enfim. Então você vai ter que deixar muitas coisas para trás, pessoas, situações. Né? Então, você trabalhar o desapego também é muito importante para que você, de fato, consiga fazer uma transição de carreira saudável. E muitas vezes também se resolver com empresas e com lugares, perdoar mesmo. Porque às vezes você está preso ali numa sensação de dor. Por exemplo, esses dias eu atendi uma cliente de Theta Healing que ela tinha uma situação mal resolvida com uma cidade. Ela fez uma transição de carreira na cidade de São Paulo. E foram momentos muito desafiadores para ela que ela viveu ali. Então, no subconsciente dela estava registrado que se ela fosse fazer outra transição de carreira, que ia ser igual foi quando ela fez a transição de São Paulo. Então, foi muito dolorido para ela. Então, qual era a chance dela se meter numa outra transição de carreira? Nenhuma. Porque ela não queria sofrer de novo, Imagina, entende? Ela não ia poder ir em frente, na verdade, Não né? ia poder ir em frente. Não ia conseguir. E aí é que às vezes a gente acha que a gente tá com aqueles medos, tipo, meio padrão, assim, né? Sim.
Ai, não, porque me falaram que vai ser assim, falaram que mudar de carreira é arriscado, me falaram que empreender é arriscado, que eu vou passar fome, muitas coisas vão acontecer. E esse medo, eu sinto que é como a Aline falou, né? Ele é bem particular. Então você tem que começar a entender da onde vem esse medo, qual é a origem desse medo, porque às vezes esse medo pode não ser seu. Às vezes pode ser que os seus colegas de trabalho tenham te colocado esse medo, às vezes pode ser alguém que trouxe isso pra você e você aceitou aquilo como verdade. E aí eu quero voltar num comentário aqui interessante, que foi o lance do desapego. O lance do desapego, eu sinto que ele é muito importante, porque o desapego ele vem de várias formas na nossa vida. Na transição de carreira, ele é um só. E eu sinto que é uma forma, inclusive, até mais profunda de você se colocar de frente ao desapego, porque em algum outro nível você também não está conseguindo desapegar. E se a gente compreender aquele conceito que eu tanto falo, gente, eu acho que eu sou chata, porque eu falo isso tanto na Empreenda Ser quanto lá no meu perfil, impermanência. As coisas definitivamente são impermanentes o tempo inteiro. Agora a gente está nessa live, daqui a pouco a gente não vai estar mais. Agora você está em transição, daqui a pouco você não está mais. Agora você está com fome, depois você não está mais. Ai, maravilhosa! Maravilhosa, gente, maravilhosa. Nossa amiga está aqui com a gente e ela tem somente tatuado a palavra impermanência. Meu Deus, eu tive um choque, mas depois da live a gente conversa mais sobre isso. É tão importante você olhar para essa questão do desapego, porque isso pode estar acontecendo em vários outros níveis da sua vida. Será que você está apegada ao marido, ao namorado que você está e de repente não é uma pessoa que te engrandece, ou a mulher, enfim, independente da sua opção? Será que você está apegado à cidade? Será que você está apegado à situação que está confortável, mas no fundo você quer fazer essa transição? Então comece a observar esse desapego em pequenos níveis, como a gente também falou em outra live, e desapega, sei lá, de uma roupa que você gosta muito. Vai vir outra tão maravilhosa quanto essa. E se você começar... a neuroplasticidade, Exatamente. gente. Eu sou a chata da neuroplasticidade também, né? Isso, exatamente. Falo toda hora porque é isso mesmo. É que é muito importante. Como é que você quer receber algo novo? Como é que você quer receber uma profissão nova, uma vida nova, se você está presa à sua vida antiga ou à vida que você não quer mais? Você precisa começar... Vamos imaginar, vamos lá fazer a metáfora da mochila. Se você tem uma mochila cheia de coisas que você carrega, com todas as suas experiências, com todas as suas escolhas, você vai carregando, vivendo a tua vida. Bonitinha. E aí você quer uma vida nova, mas você também não quer tirar o que tem dentro da mochila. Não. Já tem coisa ali, fruta que estragou, roupa que não serve mais. Mas tá lá. Mas tá lá. Aquele livro que você já leu 5 vezes e você sabe que você nunca mais vai ler. E tá lá. E você tá carregando aquele peso. E também não tem espaço pra pôr nada dentro. Não dá. Se você não jogar as frutas podres fora, se você não der aquele livro que você sabe que você nunca mais vai ler, se você não der um fim, doar e tudo mais, aquela roupa que você sabe que já não te serve mais, como é que você vai enfiar algo novo ali? Não vai ter como, Uma roupa gente. que te caiba, uma fruta nova e saudável que vai te nutrir perfeitamente e um livro que vai te trazer muitos conhecimentos e saberes novos. Não vai. Me responde. E por mais... Responde aqui pra mim, vocês que estão nessa live. É possível a gente enfiar alguma coisa nova nessa mochila? Não dá, eu acho, né? Já teve uns comentários legais ali em cima. Já tive muitos nãos, muita cara na porta, mas foi enriquecedor. Aprendi a me valorizar e a me respeitar. Maravilhoso. Boa! Os nãos ensinam muito, né? Sim, demais. Os nãos ensinam muito a gente entender que toda vez que a gente tá, eu sinto, buscando crescer, é importante a gente ganhar esses nãos para que a gente comece a se fortalecer. Não que tenha que ser da maneira mais desafiadora, Sim. mas você começa a respeitar que existem pessoas totalmente diferentes e que alguém vai se identificar com você. Mas você começa a entender o que será que essas pessoas estão buscando de valor que eu tenho que começar a falar. Porque se você está falando não, quer dizer que também você não está conseguindo pegar o que de melhor talvez você tenha para mostrar no seu produto, no seu serviço, em quem é você, né? Total. Então você vai aprendendo. Por isso que o que a Fábio trouxe aqui foi maravilhoso, né? Aprendi a me valorizar. E aí a Deia falou o quê? Administrar o meu tempo é um problema. É isso que me atrapalha. Então, aí entra numa parte muito importante que muitas pessoas esquecem e que é natural porque nós não fomos ensinados aqui no Brasil, principalmente, a planejar, a se estruturar, a organizar. A gente acredita que aqui planejamento é uma pressão, é cobrança, é algo ruim, é algo que te controla, entende? E não é isso.
Planejamento é uma ferramenta maravilhosa e que equivale a 40% de todo o projeto, de todo o processo de um projeto. Seja ele pessoal, seja ele profissional, seja ele você querer chegar num determinado horário num lugar. Sim. Você precisa se planejar. Precisa. Não é simplesmente, nossa, tô indo, pra você chegar da melhor maneira. Eu né? sinto que sinônimo de planejamento é paz. E se você não sente isso, é legal observar em que momento foi que você começou a ter medo do planejamento. Porque, gente, você conseguir se planejar é literalmente você deitar a sua cabeça no travesseiro e ter paz de que você está fazendo tudo para ir ao encontro do que você tem que fazer, mesmo que no meio do caminho vai mudar, alguma coisa nova vai acontecer, mas você tá indo para algum lugar que é aquilo que você quer. E aquela história, né? Quem não sabe o que quer, qualquer lugar tá bom. Então, o que acontece? Quando você não tem planejamento, você fica desesperada, não sabe o que fazer com o seu tempo, não sabe elencar prioridades, não sabe que tarefa fazer primeiro, não sabe o que tem que fazer. Então, olhar para essa questão de como você lida com o planejamento é importante e levar a sério. Porque muitas vezes a gente tem medo, né? Que as pessoas falam, ai, workaholic, nossa, louca do planejamento, imagina que eu vou planejar para comer a água, eu quero ser feliz, quero embudecer. Gente, mesmo o Buda planeja. Exato. A hora que vai meditar, que vai comer, que vai fazer as coisas. Gente, presta atenção, entendeu? A gente tem que parar, agora vai ser a Aline Responde, Aline Sincera. Para de achar que, ai, nossa, daí eu vou planejar, vou virar louca do planejamento, nananana, e vai querer viver de luz, entendeu? O planejamento, inclusive, tá permitindo que a gente esteja aqui agora. Fazendo essa live pra vocês na praia. Pra vocês da praia, entendeu? Então, vamos parar de achar que quem planeja é louco, de que eu tô sendo controlado, porque na verdade é uma ferramenta que permite você, na verdade, tomar o controle da tua vida nas mãos e você fazer o que você tiver vontade de fazer. Exato. Mas com consciência, Exato. Sabendo que cada escolha tua é uma escolha que pode te elevar ou uma escolha que pode te diminuir. Uma escolha que pode te levar perto dos teus objetivos ou uma escolha que pode estar te distanciando. Isso. E que cada escolha dessa exige uma responsabilidade. E essa responsabilidade é única e exclusivamente tua. Pronto, simples assim. Acabou Simples esse assim. negócio de ai, tô morrendo, ai, minha vida é assim, ai, minha vida é assado, a culpa é da minha mãe, a culpa meu dos meus Deus, filhos, não a vou culpa conseguir. do governo. Parou, entendeu? E assim, e a gente tá aqui justamente trazendo esses questionamentos porque existe um começo, meio e fim. Existe uma ordem para vocês fazerem essas coisas para que seja leve. Né? Existem 5 pilares aí que vocês precisam olhar e um deles é o planejamento. Para que vocês consigam fazer todos esses processos, e qualquer processo, como eu disse, tanto na vida pessoal como na profissional, inclusive de transição de carreira, para que seja feito de uma forma elevada, uma forma consciente, uma forma sustentável. Esses passos todos explicadinhos, detalhados, com ferramentas, vocês vão encontrar no método que a gente desenvolveu. Isso. Porque a gente precisaria aqui de uns 3 meses pra fazer essa live. Pra poder fazer essa live com vocês. Vamos fazer uma live de 3 meses, gente? Exato. E já a gente vai mostrar esse método pra vocês. Vocês vão ter acesso. Inclusive, já temos data para mostrar esse passo a passo para vocês. Já temos. E vai ser numa websérie maravilhosa que vai ser lançada gratuitamente. Gratuito, gente. No dia 14 de março. 14 de março. Então prestem atenção. Primeira vez que essa data está sendo divulgada. Exatamente! Então percebam, só o círculo do Telegram e quem tá aqui ao vivo tá sabendo dessa data. Exato. Então se planejem. Olha o valor de estar ao vivo com a gente, e né? fiquem atentas, porque já a gente vai começar a divulgar como vocês vão se inscrever nessa websérie gratuita de 4 episódios, onde a gente vai mostrar exatamente todos os passos que vocês precisam fazer na prática para conseguir transformar a vida de vocês de uma forma saudável. Exatamente. Sacode recebido com sucesso, disse a Barra. Maravilhosa, muito bom, amei. Porque é isso, né, gente? A gente traz muito essa parte reflexiva, amorosa e tudo mais, mas tem alguns momentos em que a gente precisa chacoalhar, né? Principalmente falando desse tema. Principalmente porque falando muitas desse tema. vezes vem uma acomodação, vem uma zona de conforto, vem uma zona de vitimização, vem uma zona de terceirização, que daí você simplesmente abre mão e diz, deixa a vida me levar, ativa o Zeca Pagodinho aí e não quer saber das suas responsabilidades. Então, só que aí a gente ativa o Zeca Pagodinho e aí ó, o que acontece? Você já sabe que a situação tá ficando ruim, você já sabe que sua vida precisa mudar e aí acontece alguma coisa, tipo, ficou sem dinheiro,
Porque assim, foi demitido, é uma ótima oportunidade para fazer uma transição, mas uma hora o dinheiro da rescisão vai acabar. E aí, como é que faz? Né? Então, é realmente a gente assumir e ver que, na verdade, tudo isso é uma grande oportunidade da gente tomar as rédeas da vida na mão e fazer algo de fato acontecer. Que seja algo incrível. Algo incrível. A gente já falou na live número 2 do que pode estar impedindo você de fazer coisas extraordinárias. Então, se você quiser ouvir, entra lá no Círculo do Telegram, porque a gente está falando sobre isso. E aí, Aline, eu queria te perguntar e trazer para essas mulheres, já que a gente está falando, né, dando esse sacode que a Bá falou que recebeu, tá fazendo sentido, mulherada? Manda coração aí pra gente entender. Manda uma coração, mãozinha pra cima, o que quiser. Já, tipo agora, a gente vai começar a responder as perguntas que vocês mandaram, tá? Isso. A arte na nuvem entrou. Opa. Gente, eu tenho fotofobia, não sei se vocês já perceberam, tá? Então meu olho fica assim, cortada. Mas porque eu simplesmente não estou enxergando nada. Nem a tela do celular. Isso. Mas ó, o que acontece? A gente tá falando aqui da transição de carreira, e aí antes da gente entrar para responder as perguntas, e depois de responder as perguntas, a gente vai falar para vocês o que a gente sente que é importante nessa transição, tá bom? Quais são os passos, né? Legal, tá fazendo total sentido. Então tá, estamos na linha, maravilha. Muito bom. O que pode acontecer se você não fizer uma transição de carreira saudável? Vamos falar o que pode acontecer e responder? Ou você quer responder e depois falar o que pode acontecer? Vamos responder e depois a gente fala o que pode acontecer? Então vamos abrir aqui sessão de perguntas e respostas. Essas perguntas vieram dos stories, quem mandou lá. E também, se você mandou ou quer mandar, ativa aqui ó, esse ponto de interrogação e manda essa pergunta. Vamos lá, primeira pergunta. E se eu for influenciada por família, parceiros para não fazer? Essa é muito importante. Galera, né? Quem não esteve na live número 1, vai na live número 1, que tá lá no nosso grupo Telegram, que a gente falou sobre o impacto que a família... A gente fez essa live com a Ana Tamayo. Fizemos com a Ana Tamayo isso, a gente vai colocar ela no Telegram depois que acabar o carnaval. Lá tem um vídeo da Ana Tamayo, mas o podcast ainda não tá. Mas a gente falou sobre isso lá porque a Ana Tamayo passou por essa situação, né? Da família não aceitar essa transição dela. Sim. De advogada para ser coach, depois astróloga e coach junto. Mas o que eu sinto que acontece... Levanta um pouquinho, ó. Aí. O que eu sinto que acontece é o seguinte, quando vem a família e os parceiros, eu sinto que entra muito aquilo que você fala dos valores. Sim. É entender aonde que está o seu valor família dentro de você para compreender o quão importante é essa influência. Sim. Pela pergunta, eu sinto que pode ser que seja muito importante, né? Tipo, que valoriza muito o que a família diz. Sim. Eu sinto que sim. Família, afeto, né? Essa parte que envolve essa relação realmente entre os seus relacionamentos íntimos. Sim. Né? Que daí pode estar envolvido família, companheiro ou companheira, amigos, né? Pessoas que têm uma influência. Isso. Por ter muita intimidade contigo, né? Perfeito. E aí eu acho que entra 2 pontos. Essa questão dos valores, né? Quanto realmente esses valores são importantes para você, porque para mim não é muito. Então as pessoas falam, eu meio que ignoro. Isso. Né? Então para você pode ser que seja muito importante, então você tem uma maior influência. E aí eu sinto que um passo que a gente vai falar já que é muito importante é o teu próprio autoconhecimento. Porque se você se conhece muito bem, se você sabe o que essa transição representa para ti, vai ser muito mais fácil de você se posicionar em relação a essas pessoas. Exato. Pra dizer, cara, isso é realmente muito importante pra mim, você vai me apoiar ou não? Isso. E aí, se não apoiar, é aquilo que a gente também comentou na outra live. É você tomar suas decisões e se afastar num primeiro momento. Até às vezes fisicamente mesmo. Até às vezes fisicamente, para que você consiga guiar a sua vida. E aí o que acontece? O Bruno Gimenez fala disso, o Bruno Gimenez do Luz da Serra, ele fala que você se afasta da sua família para buscar a prosperidade, depois você volta pro ninho e tá tudo bem. Isso. É outro momento, entende? Para que essas pessoas consigam, dentro dos paradigmas dela, te aceitar. Isso. E você não é obrigado a ficar vivendo a vida deles ou o que eles querem. Você tem que fazer a sua vida. Porque você não nasceu grudada em ninguém, entende? E aí você ganhou de presente. Ali do desapego.
de novo. Você vai ter que E desapegar. essa é forte, né? Esse desapego da família talvez seja o mais forte. Você vai ter que sair da sua posição ali de controle até. Isso. Né? Porque muitas vezes a gente se sente responsável por aquela família, por aquele núcleo. Exato. E aí você fala, meu, se eu sair, o que eles vão fazer? Eles vão vai morrer acontecer? sem mim Exato. aqui. Porque a gente também entra nessa, né? De, Aham. ai, nossa, as pessoas vão morrer Aham. se eu for embora. É. Eu achava, tá? Que ninguém da minha família ia sobreviver se eu fosse embora. Eu fui embora, estão todos lá ótimos, entendeu? Oi, Edilma! A Ana chegou. Nossa, Ana! Nossa, acabamos Ana de falar de acabamos de falar você. de você. Que isso, menina! Amiga, sua louca. Que isso! Gente, pergunta respondida. Agora eu vou falar o seguinte, ó. Tá Antes fazendo de terminar sentido? essa pergunta. Vai. É. Você tá sincera ou não? Sim. Vai ser pinta, vai Ó, ser táfila sincera. assim, o que eu sinto? Gente, Nossa amiga que tá aqui com a gente Você- ouvindo a live tá até Chocada. reflexiva, sentada ali, ó, Olhando olhando pro pro mar. nada no mar que está reflexiva. você tem que ter a coragem de ser você e sair, mesmo que os seus pais chorem, mesmo que o periquito vá embora, porque a sua vida não vai mudar se você não fizer por você. Essas coisas não vão acontecer, então eu sinto que em algum nível o desapego é tão grande que você está usando isso como uma desculpa. Pronto, falei porque já usei também, entendeu? E só mudou quando eu fui lá e saí, entende? E tá tudo bem, olha, minha mãe tá na live acompanhando, linda, maravilhosa, minha relação com meu pai cada dia mais vem mudando e se aproximando, porque eu resolvi sair e fazer o meu, um dia eu volto, tá tudo certo, a gente se ama, mas eu preciso viver minha vida, não é mesmo? Ai, Próxima arrasou. pergunta. Próxima pergunta. O que é necessário saber E fazer para uma para uma transição de transição. Aí já vamos falar os Live passos que a toda. gente ia falar. Isso, então já Ou vamos. não, vamos responder outras Essa perguntas. pergunta aí vai ser e a gente respondida vai no responder essa final. pergunta no Isso, tá final, quase, gente. Que é a cerejita do bolo. Isso. Como saber qual é o momento? Como criar coragem? Queria saber mais sobre propósito. Sobre propósito, indico fortemente a nossa live de De ontem. ontem. Tá lá no Círculo Tá do lá no Telegram. Círculo do Telegram. O tema foi esse, que é como se conectar com você mesma e depois com o seu propósito. Então, entra no Círculo do Telegram para ouvir mais de propósito. E a outra pergunta é, como saber qual é o momento? Ó, eu sinto assim, Vai. vai lá na tua maior dor, que é o que eu falei aquela hora, se pergunta, hoje qual que é o meu maior medo? Meu maior medo é de ficar sem dinheiro. Tá, então como você vai se planejar e em quanto tempo você teria o dinheiro suficiente para você fazer o seu novo negócio rodar, para se manter e você se sentir segura quanto a isso. Isso é uma dica muito prática que eu tenho para dar. Mas uma coisa que eu sinto que assim é arrebatadora e que simplesmente não tem como fugir é que você, no fundo, sabe que essa hora chegou. Sabe, e eu já ia mandar um táfula sincera na hora que eu li a pergunta, né? Mas ainda bem que a Aline passou um bálsamo. O que acontece? Eu sinto que assim, ó... Um bálsamo de amor. Um bálsamo de Antes amor. da chulapada que vai vir Isso. da táfula sincera. Porque, gente, como saber qual é o momento? Quando você fez essa pergunta, já é o momento. Ai, Porque se você tá se perguntando, ai, quando que eu tenho que fazer? Já é agora. É. Entendeu? Porque se você tá questionando, você já tá com a resposta. Você só tá com já medo de despertou, admitir. Você já sabe que chegou a hora. Exatamente, você só tá com medo de admitir que chegou o momento, que é a hora de ou sair do CLT e fazer o que você quer, ou de mudar a área da onde você empreende, realmente mergulhar naquilo que você sonha, entendeu? Você já tá sentindo isso. Então o que eu tenho pra te dizer? Tic-tac, 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 tic-tac. O tempo tá passando. Sim. E você está se deixando de lado. Então esse é o momento. Sim. Aí o que eu digo? Mergulha em ser autodidata e pesquisar, fazer contato, ir pra rede social, conhecer pessoa, vai no LinkedIn, faz um curso, pede uma bolsa, reza pra Deus também, faz tudo isso junto. E só você vai saber se o teu tempo, se esse teu tempo de transição também é, ai, tô aqui esperando e um dia vai acontecer, se o teu tempo é uma ampulheta, se o teu tic-tac é uma bomba, entendeu? Só você vai saber. Iba, deixa eu falar pra você. Eu tô... umas carinhas assim, ó. Chocadas, né? Não, amores. Resposta sincerona, amei. Gente, sou sincerona mesmo. Inclusive, assim, agora tá entrando na timeline, você está entrando de leve, mas logo vai ser mais intenso. A gente abriu 2 quadros, que é o Aline Responde, porque pra quem não sabe, ainda não foi nos nossos cursos, a Aline, ela tem um lindo hábito, e é muito legal mesmo, de responder as pessoas do banheiro. E todo mundo sabe disso, porque ela manda áudio para nossas mentoradas do banheiro, ela manda áudio para todo mundo do banheiro. Então, o que acontece? A Aline sempre responde do banheiro. Peraí, deixa eu me justificar. Vai.
Não é enquanto eu estou usando o banheiro, tá? É que eu tô indo para o banheiro, me locomovendo e eu já vou aproveitando para resolver a minha vida, entendeu? A gente escuta aquele eco maroto. Isso. E a gente entende que ela tá no banheiro isso, e que tá tudo bem. Tá Isso aí é uma coisa comum. Exatamente. Enquanto uns ficam rodando o Instagram, a Aline responde os áudios no banheiro. Otimização de tempo, né, É isso aí. Então, o que acontece? Abrimos o quadro, a Aline responde, que a Aline vai começar a responder vocês do Instagram no banheiro também. Então, mandem Olha suas que legal, dúvidas, mandem suas dúvidas. Eu responderei perguntas diretamente da onde? Do banheiro. Do banheiro. E o outro quadro que a gente vai começar a partir de agora é o Táfila Sincera. Porque eu sinto que muitas vezes, e eu só trago essa sinceridade hoje, porque eu não tive comigo muito tempo. E eu já fiquei no mimimi muito tempo. Sim. Cansei do mimimi, sofri do mimimi, segui sofrendo dentro do mimimi, entendeu? Morrendo Chorando, ali, morrendo. Até que eu me desse conta e falasse, ei minha filha, canta para subir. Se você tá aí nesse momento é porque já chegou. Sim, entendeu? e Acho que é tem que muito subir porque massa tá na cara, porque assim, ó. Baixa a câmera. Porque elas não estão vendo a nossa cara tem que estar aqui, ó. E é porque elas veem isso, né? Isso. E é muito massa porque assim, muitas vezes a gente recebe umas perguntas e a Táfila ela dá uma resposta brau. E aí é óbvio, né? Que a gente vai e analisa, faz mais assim. A Táfila vai começar a criar esse quadro de respostas imediatas. Tipo, Táfila, o que vem na sua cabeça quando você recebe uma pergunta tal da pessoa? Pau. Porque muitas vezes é realmente isso que a gente precisa ouvir. É uma resposta direta e efetiva, assim. Exato. Sem mimimi, sabe? Exato. Então tá. Estamos amando. Já me falou isso 1000 vezes, né, amor? A Aline Jesus já me falou responde isso no 40 banheiro. mil vezes. Ai, a Bá mandou umas carinhas de assustada. Bá, mas não é pessoal, tá, amor? É só pra gente se alinhar aqui que tá na sua hora. Né? Impactada. Como fazer a transição em relação à situação financeira? Quando não dá para planejar? Gente, boa pergunta. Ó, do podcast, vou repetir pra vocês ouvirem a pergunta aqui, ó. Como fazer a transição em relação à situação financeira quando não dá pra planejar? Ou seja, tomou-lhe o pé, Tomou na no beira pé, do não penhasco. guardei dinheiro. Já era. Entendeu? Comprei muitas brusinhas parceladas no meu cartão. Isso. E tem uma viagem marcada também. Meu filho nasceu, fraldas pra comprar. Já Ou era. seja, Tá calamidade, calamidade. Tipo, a Deia também falou que tava assim, né? Me deram o pé e tô com medo. Gente, eu sinto que o meu maior conselho é desenvolva e trabalhe. Aí a Táfila vai vir com um ponto muito legal também, que eu já sei que você vai querer falar. Então o meu é desenvolva a sua inteligência emocional. Porque quanto mais você entende como você reage, né? Quais são os sentimentos que você tem, como você reage Isso. às situações, mais você vai saber lidar com todos esses momentos novos e desafiadores que estão vindo pela frente. Sim. Né? Sim, com certeza. E eu sinto que em relação a isso da situação financeira, ó, tô bem sincera hoje, né? Tá. Nossa, tô bem sincera. O primeiro passo é você de fato começar a ir buscar esse conhecimento. E ele começa nesse nível da mente. Lembra que a gente já falou lá na live número 1 do nível consciente e subconsciente? Então tá, você tá lá, quero melhorar o meu financeiro. Se você chegou nessa situação, é porque com certeza você não tem educação financeira suficiente e por isso que você não se planejou. Então o primeiro passo é busque educação financeira. Aí vai pro YouTube. Gente, Natália Arcuri tá aí todos os dias fazendo conteúdo maravilhoso. Eu vou falar, uma grande mulher, incrível. Super indico, aprendi muito com ela, mudei muito da minha vida também. E outras tantas pessoas incríveis. Tem uma outra, Aline Alvernaz, minha mentorada linda, que tem Escola da Prosperidade, fala sobre isso também. E outras mulheres incríveis. Então, primeiro passo, vai buscar o conhecimento para que a sua mente consciente comece a ver, peraí, sei lidar. Sim. Sei que eu não posso comprar a brusinha esse mês, porque eu tenho que guardar esses R$30 para fazer tal isso. E assim, responsabilidade. Não adianta dizer depois dar um jeito, que pelo menos no meu caso, nunca dei jeito, entendeu? Sempre deu merda. Lembra, não vai vir a fada, Não né? vai vir a Não fada vai vir pra a salvar. fada colocando 10 mil na tua conta. Exato. Não vai vir. Aí beleza, viu o nível consciente, estudou, saiu da desculpa, baixou o aplicativo, fez uma dita de uma planilha, abriu um caderninho, não importa. Dá o primeiro passo para tua mente consciente entender. E é o que a Aline fala, neuroplasticidade. Opa, resolveu cuidar do dinheiro. Isso, sua mente vai falar, opa, agora olha parece só, que alguma coisa mudou aqui. Meu Deus, senti uma coceirinha no bolso, vamos investigar, entendeu? Aí, segundo passo, subconsciente. Segundo passo, você vai entender o que tá lá na tua mente. Será que você tá programada pra, eu não consigo ganhar mais do que X reais? Não é possível ter planejamento? Vamos viver, essa é clássica, vamos viver o agora. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez, então não tem por que guardar.
vou viver agora, entendeu? Então você tem que começar a analisar por meio de terapias, PNL, que mais que vai ver o subconsciente? Teta Healing, hipnose, gente. Psicanálise. Vai ler, tem um livro aquele maravilhoso que a gente já indicou, O Poder do Subconsciente. Lá tem um capítulo só sobre dinheiro, poderosíssimo, para você entender por que é que primeiro você não se planejou, porque você foi ensinada a não se planejar de alguma forma. De alguma forma faltou educação financeira. Isso não é sua culpa. Isso pode ter vindo dos seus pais, dos seus avós e por aí vai. Então você entender essas origens, né? E depois você ir dando esses passos. Sim. Preencher buraco, querer ser reconhecido e amado, aceito e tudo mais. Mas a questão é aquela, gente, de fazer a transição financeira. Você sabe que você vai ter que cortar muitas coisas neste momento, né? Você vai ter que fazer renúncias momentâneas. Vai. E se planejar muito bem mesmo. E falar, Total. eu vou passar por essa situação até tal data. Isso. Porque em tal data tudo isso vai transformar. E foco. E foco. Comentários muito bons ali, ó. Canta pra subir. Estamos amando, canta pra subir. Próxima live no banheiro! Ai, muito boa, muito boa. Vamos. Tô impactada, justamente porque é o que eu precisava ouvir. Olha, esse carnaval eleva. Receba! Recebendo tudo com sabedoria. Muita coisa pra refletir e planejar. A minha transição é um pouco diferente. Não é a carreira, é a saída da minha sócia. Comprar a parte dela, mas o pânico de toda uma coisa sozinha. Bem inteligência emocional, né? Bem, que é o que a gente vai falar agora pra vocês, quase finalizando essa live, porque estamos quase chegando ao fim. Sim. Mas, inclusive, Carol, olha que interessante, a gente tem inclusive uma mentorada nossa passando por esse momento. Peraí, calma aí, deixa eu ajudar a Carol um momento. Deixa. Carol, olha pra este mar e pensa a oportunidade que você está tendo de crescer e prosperar no seu propósito com a saída da sua sócia. Ai. Pensa na oportunidade que você está recebendo, que se o universo te entregou assim, é porque você está preparada para lidar com esses desafios. Pronto. Sensacional. Gostou? Gostei. Tá, a Aline tá puro bálsamo hoje, adorei. Ai, não tô, tá tô fofa, tô fofa. Não tô bem canceriana Tô hoje. bem cancerana. Lua em câncer dela hoje tá batendo aqui, tá forte. Tem dia que é o leão e aí hoje é o câncer mesmo. Nossa, maravilhosa. Inclusive, Carol, a gente tem até uma mentorada que também... Bom, enfim, tá passando por esse momento. Ai, sim. Né? E depois a gente até pode conversar no DM, se você quiser falar mais sobre isso. E é um momento até de uma nova sócia, porque ela teve esse momento aí de tocar as coisas sozinha, o medo, e logo apareceu uma sócia, porque ela, como é que eu vou dar conta, Sim. Do nada ela lembrou de uma menina, e aí a menina apareceu, já tinha o valor para investir no negócio delas, Sim. e investiu. Sim. Então assim, primeiro ponto é calma. Sim. Vai dar tudo certo, tá? Pega esse marzão aqui que a gente te mostrou, dá uma respirada funda e pensa. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Agora, se você estiver consciente, você vai conseguir direcionar, não vai fazer Zeca Pagodinho, entendeu? Sim, e eu sinto que sem desesperar. É aquele lance. Enquanto você está planejando essa transição, se vai ter sócia nova, se não vai ter sócia nova, se pergunte qual é o aprendizado que eu preciso ter neste momento porque eu fiquei sem sócia. O que O é? que é que você precisa aprender sozinha nesse momento? Porque daqui a pouco, Carol, isso aconteceu para você começar a ver que você consegue, para você Sim. começar a ter mais confiança em você mesma, que você é capaz. E aí, quando você for capaz de fazer por você, aí outra pessoa vai chegar para te somar. É Ou que nem não, num relacionamento. Você se vai for. ver o que vai acontecer. Exatamente. Né? Mas é essa segurança de você mesma, né? Quando você passar essa fase, né? Tipo, aprender o que você precisa de fato aprender, aí vai vir uma nova sócia, vai vir um novo estúdio, vai vir uma nova oportunidade, enfim. Exato, isso vai Faz acontecer. sentido isso pra vocês, tudo que a gente tá falando, gente? Porque a gente tá indo pros momentos finais da live. Vamos, últimos 9 minutos de live. Faz sentido? Vocês têm mais alguma dúvida? Manda aí, dá coração, comenta. Oi, tia, tudo bem? Carinha apaixonada, obrigada, linda. Carinha apaixonada, mãozinha. Gostei, tô gostando. Maravilhosas. Agora, eu sinto que é assim, o que pode acontecer com você se você pegar tudo isso que você ouviu nessa 1 hora de live, nesse podcast que você tá ouvindo no Círculo de Mulheres, e você não sair da CLT de uma forma saudável, ou se você não mudar de área empreendendo também de uma forma saudável. O que pode acontecer? Primeira coisa aqui até que veio em forma de pergunta é problemas financeiros. Problemas financeiros. E como é que a gente pode falar isso pra elas, Aline? Da onde que a gente sabe isso? Do quê?
Como é que a gente sabe que ela pode passar por problemas financeiros, não planejando uma transição? Como é que a gente aprendeu isso? Tomando na cara mesmo. Olha só! Aê! Foi assim que eu aprendi. Olha que linda! Tomando na cara também. E foi doído, não foi só uma vez não, e foi bem Entrou forte. gente que entrou bem forte. Foi MMA, sabe? Foi MMA, então, se você não fizer essa... A mãe do carnaval eleva. Ai, Se a gente não fizer essa transição de uma forma saudável, vai ter esse problema financeiro, e a gente aprendeu isso realmente tendo problema financeiro. Olha que legal. E aí, gente, vamos lá na sinceridade que bateu, que agora eu transitei no Leão. Vai, Leão. vai, gostei. Choices. Você que vai escolher se você quer fazer pela dor ou pelo amor. Exato. Entendeu? Simples assim. Simples assim. Pode parecer que você queira dificultar, pode parecer que você queira opiniões de especialistas, que você queira fazer teste, mas é simples assim. A escolha é sua, a responsabilidade é sua. Então comece a agir e a tomar procedências a respeito do planejamento financeiro nos 2 níveis, consciente e subconsciente. Por quê? Problemas financeiros tiram a paz, problemas financeiros deixam a gente ansiosa, problemas financeiros deixam a gente bem louca. Então a gente não vai conseguir passar a nossa verdade se a gente está pleno potencial, né? A nossa energia. Exatamente, se a gente está sentindo isso. Então, muita responsabilidade, falo para vocês de todo o coração do mundo, que cada dia mais eu tenho feito, aprendido, desbloqueado para conseguir construir isso e para deixar todos aqueles momentos e até ressignificar. Por eu ter guardado ressentimentos de momentos que eu não planejei. Pensei, nossa, hoje que eu sei a importância de fazer uma transição saudável, eu deveria fazer, que é o que está acontecendo com a empresa. E aí entra na chibatada, né? E aí a chibatada, de você se culpar por você não ter se planejado, por você ter comprado a brusinha, por você ter feito aquela viagem, por você não ter guardado o dinheiro, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Essas chibatadas e essa culpa toda que você carrega também estão te impedindo de avançar. Exatamente. Então se libere dessa culpa. Solta aí. Solta. O segundo medo que pode acontecer, eu sinto, se você não fizer uma transição saudável e jogar fora todo esse conteúdo que a gente está criando aqui, é o desconhecido, né? A gente tem muito medo do desconhecido, que a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, que é a questão do apego. Só que, olha só... Mas qual que é a ilusão que a gente tem? Eu tô me incluindo, tá? Tá. Tô incluindo aqui. Qual que é a ilusão que a gente tem de que o que a gente vive todos os dias é seguro? Nossa, você tava dentro da minha cabeça, amada? Porque se eu sair da praia agora ali, ó, é isso aí. pode ser que um negócio tenha fechado, o outro tenha aberto no lugar, pode ser que alguém tenha sido atropelado e esteja um fã na rua, eu não sei o que tá acontecendo ali do lado. Não sabe. Entendeu? Não sei se vai passar alguém aqui, vai passar mal aqui na minha frente agora e vai mudar todo o meu dia. Não sabe se tem alguém assistindo essa live que vai fazer um convite super importante, não sabe. Não sabe. O desconhecido, na verdade, é a verdade da vida. Porque você saiu do útero da sua mãe e não fazia a menor ideia do que se passava aqui fora. Não fazia a menor ideia de como andar, de como comer, de como fazer amigos. Você não fazia a menor ideia que você tinha que trabalhar um dia para conseguir dinheiro. Você não fazia a menor ideia das responsabilidades que você teria que ter. Então, todos os momentos da nossa vida, eles são desconhecidos. E, na verdade, meus amores, agora, começa a observar que essa é a beleza. E troca o medo do desconhecido por observar a beleza do desconhecido. Sim, porque se é você viver o igual todos os dias, que na verdade é impossível, mas você pode viver o mais próximo disso, a sua vida vai ser, tá, falar sincero, um pleno saco. Vai ser. Você vai viver igual todos os dias. Ai, te amo. Você vai tomar café igual Deus todos do os céu. dias. Você vai acordar na mesma cidade, com os mesmos amigos, vai ouvir o mesmo papo. Nossa, a gente tomou pílula de sinceridade hoje. Entendeu, gente? Tomou. Hoje o Faz carnaval leva, sentido. tá muito sincero. Não, mas é porque a gente tá chegando num momento de tomada de decisão, gente. Não tem como, não tem Porque como, assim, entendeu? realmente é autoconhecimento e ação, autoconhecimento e ação. Se a gente ficar dando pra vocês só autoconhecimento, reflexão, vai ser ótimo. Vocês vão compreender um monte de coisas, mas vão continuar exatamente Da onde no estão? mesmo lugar. Então a gente não vai ter feito nosso trabalho aqui. Exatamente. Vamos dar os passos pra Vamos, elas? tá pra fazendo gente... sentido? Gente, Que live. vocês são inspiração pura. Gente, que live. Muita gratidão pelo Carnaval Eleva. Aê! Uau, Uau, gente, tá muito bom. Empreendendo a Flix. Empreenda Ai, amei. Nossa, Empreenda a Flix. Fabi, que mãe, ideia. empreenda a Flix. Nossa, maravilhosa. E se a gente criar uma série? Nossa. Uma série vida real? Batendo um papo. Empreenda a Flix, Gostei. hein?
Não dá pra parar de assistir, adorei trocar o medo pela beleza do desconhecido. Ai, que bom, Carol, que bom, elevou. Então vamos dar aqui os passos pra vocês, que a gente sente, gente, assim, não é que é uma regra, tá? Não é tipo, faça o passo 1, depois o passo 2, não é isso. São conhecimentos, saberes, experiências, desculpa a palavra, tomada na bunda, da gente entender que viveu e aconteceu isso, tá bom? E a gente identificou esses passos e a gente começou a fazer eles nesta ordem e, tipo assim, tá dando muito certo. Com a gente, com as nossas mentoradas, alunas e pessoas, tanto Então, no negócio da Aline, no meu e na Empreenda Ser. É uma dica. Então vamos lá. Primeira coisa para transição saudável, linda, CLT ou empreender. O que é, Aline? Que a gente tá falando o tempo inteiro e Empreenda Ser nasceu para isso. Se você tá achando que busque cursos de formação, busque uma lista de profissões, não é isso. Tá erradíssimo. O primeiro passo é autoconhecimento. A partir do momento que você sabe quem você é hoje, o que você está buscando para sua vida, quais são os seus objetivos de vida, qual é a vida dos sonhos que você quer viver, aí você começa a ter clareza do para onde quer que você tem que ir. E a gente sabe disso porque a gente está fazendo uma live, uma maratona de live na beira da praia, onde a gente mora, porque fizemos uma transição de carreira saudável dessa vez. Então é fundamental compreender isso, tá bom? O segundo passo é a gente, o que fecha todas as perguntas, e daí veio uma pergunta, né, falando lá bem, que era o tema da live basicamente, né? Como fazer uma transição de carreira saudável, que é inteligência emocional. Sim. Inteligência emocional. Inteligência, o Daniel criou esse termo, Daniel Goleman, enfim, procura aí. O Daniel que criou esse termo da inteligência emocional, também conhecida como autoconhecimento, autoajuda, você conseguir gerir suas emoções, você ter controle, gerenciar, a palavra que você... Saber quais são, né? Saber como você reage quando acontecem as coisas, isso é inteligência emocional. Isso porque na hora que bater o desespero, por exemplo, do dinheiro, você vai saber, opa, peraí, é um desespero, ou realmente está na hora e se desesperar é o que vai me ajudar. Até que ponto é desespero, até que ponto é falta de responsabilidade, eu preciso assumir o controle de novo. Exato, exatamente. Né? Sinto que um dos passos também é você entender o mundo ao teu redor. Você precisa entender o mundo ao teu redor. O que está acontecendo, quais são as tendências, para onde que o mundo está indo, se sua profissão vai morrer, se não vai morrer. Olha pro lado. Olha pro lado, entendeu? Porque daí a gente fala autoconhecimento, aí você começa a olhar só pro teu umbigo, falar, então eu decido que eu vou querer morar na beira da praia e abrir um negócio, mas um negócio do quê? Sua profissão vai existir? Ele vai acontecer? Ou daqui 1 ano você já não vai ter mais como trabalhar de novo? Pensar no futuro, né, gente? Porque o futuro também já é agora. E a gente também vem falando isso no Empreenda Ser. E cada vez mais vai rápido, falar. Isso, Exato. E tá acontecendo tudo cada vez mais rápido. Agora a resposta para todo mundo que tá aí, ó. Já tô na zona aqui de conforto, mais conhecida como merda. Tô aqui, ó. Ou tô meio chute da beira do negócio do CLT. Tá doendo a bunda. E tá doendo, eu quero mudar. O que eu faço? Eu desesperada, tá? Eu preciso comer. Maravilha. Pega um papel, uma caneta. Essa é forte, essa é forte. Pega um papel e uma caneta, não vai largar a caneta, não vai levantar a caneta do papel. Até o momento em que você escrever 30, eu falei 30, 3 mais 0, 30 habilidades que você tem hoje para você compreender e abrir os seus olhos para a abundância que você tem dentro de você. Eu não estou falando só de dinheiro. Para você entender o quão maravilhosa você é de saberes que você tem. E aí você tá chorando daqui a pouco porque você vai ter que recomeçar, reconstruir, mas você pode começar com outras alternativas enquanto você faz o seu maior. Por exemplo, quero abrir um negócio, é meu sonho, mas agora preciso pagar minhas contas esse mês. O que você faz? Você dá aula de inglês? Você cozinha bem? Você sabe conversar com as pessoas? Você sabe fazer pomada? Você sabe fazer desodorante? Você sabe vender camiseta personalizada? Não interessa. Faz 30 opções de habilidade, eu tenho certeza, nesse último minuto de live, leva a sério essa resposta para que você tenha uma transição saudável, saia do desespero e use o autoconhecimento para prosperar. Abra a cabeça. Open your mind. Assim, não, porque daí pra gente fazer uma live de empreendedorismo, a gente tem que ter o nosso escritório, a câmera X, o cinegrafista Y, tá lá no ar-condicionado. Gente, a gente tá fazendo uma live da praia. Então você também, eu imagino que você fala, eu quero fazer uma transição de carreira, daí eu preciso ter o carro tal para me locomover, o espaço tal assim, o curso XYZ. Gente,
Comece com o que você tem. Lixe essas habilidades. Tem inteligência emocional e se joga, bebê. Se joga! E Porque aí- o quê? Ui, porque a nossa live tá terminando. Fechou com chave de ouro! Gostaram? Fez sentido? Temos ainda 40 segundos pra gente entrar nesse ritmo do Eleva, que amanhã, 10h10, vamos estar juntas aqui. Mais uma live, vejam o tema nos stories. Entre no grupo do Telegram se você ainda não tá lá pra ouvir esse podcast, conteúdos exclusivos. Exclusivos, e a gente se vê amanhã no mesmo horário, no mesmo lugar, pra gente falar mais de Eleva. Somos todos de uma só. Força, força pra gente. O quê? Luz na caminhada, só o amor pode curar. O quê? Eleva. Eleva. Tchau, mulheres! Até amanhã! Gratidão Beijo. pela presença, pelo engajamento, pela participação. Até amanhã! Eleva.